Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Jogando o Jogo. E o meu nome é Felipe Kogatti, pai do Natsu, falando direto aqui do Japão. Fala galera, aqui é o Reinaldo Ota, falando direto de São Paulo. E eu sou o pai da Isabela e do Otávio. Fala galera, aqui quem tá falando é Felipe França, diretamente de Angra dos Reis. E eu sou filho do Antônio e da Rose. E por que nós fizemos esse começo bem diferente dos demais, que hoje a gente vai falar sobre a relação do dinheiro com os nossos filhos, né? Como inserir essa coisa que é tão complicada para adultos, para crianças. E no meu caso, como sou pai, e por incrível que pareça, também sou filho, a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências para como a gente pode passar para os pequenos. E aí, acho que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito descontraído, bem diferente das últimas conversas que nós tivemos, que foram conversas um pouco mais tensas, um pouco mais complicadas. Então essa conversa vem para lavar a alma e descontrair bem e ser um clima bem agradável. Vamos lá? Aí eu já imaginei uma aberturazinha. Tchu, 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 tchu. Mas aí eu deixo pra você, Ota. Começa aí, cara. O que você acha? Acho que antes da gente falar dos nossos filhos, a gente teve as nossas experiências. E, né, vamos introduzir. Quantos anos tem os seus filhos, né, Ota? Não, beleza. Então, na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos num ponto de virada, né, do que a gente aprendeu, pelo menos do que eu aprendi com meus pais, do que eu tô ensinando para meus filhos. Cara, eu acho que isso vai ser bem legal nessa parte que eu vou falar, porque eu acho que eu convivo muito com meu filho e além de ter esse convívio com meu filho, e eu vejo que não basta só a gente falar, vem muito da questão da observação da criança. Então a criança, ela observa muito, ela vai imitar muitas das atitudes que você tem. Então só falar nesse caso, primeiro que não vai ter interesse nenhum. Então aí você fala, pô, beleza, olhando lá pra trás, como que isso veio pra mim? E é o que eu tenho que pensar, como isso pode chegar pro meu filho. Pra mim, minha mãe e meu pai nunca ficaram enchendo meu saco. Você tem que entender de finanças, você tem que entender de dinheiro. Não rolou nada disso. Eu acho que eu vi muito, foi muita observação mesmo. Eu via muito minha mãe e meu pai fazendo contas. Eu entendia o valor do dinheiro, a importância do dinheiro. O dinheiro não surgia na minha casa, então eu entendia que meu pai e minha mãe tinham que trabalhar muito para que aquele dinheiro viesse, né? Nunca imaginei que dinheiro surgia do nada. Mas por quê? Porque eu tinha um contato com isso, eu vi o quanto minha mãe trabalhava, né? E até teve uma fase da vida deles que eles foram empreendedores. Então eu via que, tipo assim, no final do dia eles fechavam lá a pizzaria e iam fazer contabilizar o dinheiro na cama, cara. Na cama, às vezes no quarto ali, tal. Contabilizava o dinheiro e eu lembro que eu e minha irmã participava disso às vezes. E isso era muito legal. A gente tinha esse convívio onde nem meu pai nem minha mãe me obrigava a entender daquilo, mas ajuda a contar. Isso daí, na nossa fase, eu já devia ter lá os 8 anos, tudo mais, então foi muito natural. E aí depois eu comecei a querer ganhar o meu dinheiro e eu entendia eu acho que assim, primeiro, antes de tudo, tem que entender como que funciona o dinheiro, né? Essa troca. Então, pra mim, eu acho que passar pra ele é isso. Hoje, meu filho, ele tem 4 anos. Então, o Natsu, como ele tem 4 anos, não adianta eu querer falar de investimento, não adianta eu pegar e querer falar pra ele assim, filho, vamos trocar esse boneco por uma ação? Filho, vamos trocar esse doce por uma fração aqui de não sei o quê? Não é a fase, não é palpável, então, mas pra ele tem que ter primeiro aquela compreensão do que dinheiro tem o seu valor e que todo produto tem o seu valor e o dinheiro é uma troca, de um certo modo. Então hoje ele com 4 anos, ele participa da minha rotina no mercado, ele entende que tudo tem um valor, e aí ele também tem o momento dele de escolher algum produto que ele quer, e aí eu faço com que ele pague aquele produto. Para que ele já entender que tudo que tá ali não pode, né, ele não pode pegar,
que aquilo lá tem o seu valor e que o valor daquilo é uma troca através do dinheiro. Então ele coloca lá no caixa, passa o produtinho dele, ele pega o dinheiro, ele dá o dinheiro para a atendente volta aquele produto para ele e volta o troco para ele, né? Claro que eu não deixo o troco para ele porque não tem significado ainda, né? Ele não tem como fazer os cálculos, mas ele já entende que dinheiro é uma troca. E isso daí não tem que ficar dando aula para ele, não tem que ficar forçando nada, simplesmente acontece naturalmente e ele já sabe que ele pegou, ele tem que passar no caixa e ele já espera o dinheiro. Então, no momento, nessa fase, tá sendo algo bem natural, mas é tudo muito da questão da observação e repetição. Então, acho que é isso que eu foco hoje no momento. No caso... Legal que você falou... eu ia falar isso. No caso, o Ota já tem filhos mais velhos, né? Então, isso que é legal, porque assim, eu tenho meu filho de 9 e minha filha de 11, a Isabela. Mas o Otávio de 9, o Kogatti falou sobre dar a moedinha, dar o troco. A coisa que ele mais me cobra é o troco, porque ele sabe que juntando aquele troquinho, no fim do mês ele consegue comprar um brinquedo que ele quer, consegue comprar um doce. Então ele já entende um pouquinho essa relação, né, dessa troca, de quanto é importante juntar, né, meu? Juntar, porque às vezes aquele troquinho ali não dá pra comprar o que ele quer, mas se ele juntar uns 3, 4 troquinhos, ele já consegue, entendeu? Relação legal já que ele tem sobre guardar, poupar para ter um prêmio lá na frente. E eu contrabalanceio isso. Porque eu não sou pai ainda. Então, mas quando eu tava pensando sobre isso, a minha primeira lembrança que veio, a primeira reflexão, foi que eu vi a minha mãe colocar na geladeira um papelzinho assim, com aqueles ímãs de geladeira, com a data de vencimento, a conta e o valor a pagar. Eu não ligava muito quando eu era criança, mas eu ficava feliz quando ela ia lá e riscava. No caso, ela indicava que já tinha pago aquela conta. E é interessante que isso é como eu preencho a minha planilha hoje. Ali a data, no caso minha planilha, eu tenho uma planilhinha no Excel, eu tenho minhas contas a vencer. Então eu vejo ali quando que vai vencer, qual é a categoria, qual é o nome, qual é o valor, se já foi paga, se já não foi, se já está vencida. Então acho que essa questão do exemplo ela é muito importante e ela é primordial, né? Porque você ensina na prática, mesmo que no primeiro momento, no caso lá, a gente tem um filho do Kogatti, que é um pouco mais novo, que representa alguma coisa que você simplesmente não tem como ir lá, pegar e ir embora e pronto, acabou. Né? Ao mesmo tempo, como o Ota trouxe aí da experiência, eu também sentia isso, essa questão do troco. Tinha que ir na rua comprar alguma coisa, eu sempre queria aquelas moedinhas porque eu sabia que eu podia juntar e comprar alguma coisa pra mim. Nem sempre eu conseguia, de vez em quando sim, mas eu acho que uma conversa mais próxima sobre o troco mesmo, que seja, e de como que você pode utilizar aquilo de uma melhor maneira é interessante, né? Pelo menos é como eu me imagino no futuro aí, conversando com meu filho. O que é legal assim com hoje, né, aprendendo um pouquinho sobre educação financeira, eu me policio muito para falar com eles quando eles pedem alguma coisa, eu falar, eu não posso comprar, né? Para não criar uma crença limitante aí que a gente pode falar em outro momento. E então, em vez de falar que eu não posso, eu falo para eles como a gente pode fazer para comprar esse presente, esse brinquedo, entendeu? Então a gente começa a pensar em formas criativas de fazer o dinheiro para comprar. Então, seja vendendo um brinquedo antigo deles, que eles não querem mais, que eles não estão jogados lá no canto, seja juntando esses troquinhos, né? Às vezes, hoje, a minha filha Isabela, que é mais velha, que já não curte mais brinquedo, às vezes você pergunta para ela o que ela quer de Natal, ela fala, quero dinheiro. Por quê? Porque ela tem um objetivo que ela precisa juntar aquele dinheiro para comprar o que ela quer. Então é legal isso, né? Porque ao invés dela ganhar um monte de coisa que ela não quer, ela já tá com foco no que ela quer. Acha disso, Kogatti?
Caraca, meu, ainda não passo por isso, mas eu tenho uma experiência muito legal com meu filho que tem um livro do Pai Rico e do Pai Pobre, a versão infantil, né? E aí nessa versão infantil tem a tartaruga e tem o rato. E aí tem um momento na tartaruga que a tartaruga não tem dinheiro. E aí eu fiquei a semana inteira ouvindo meu filho falar assim: ai, papai, coitada da tartaruga. A tartaruga não tem dinheiro, né, papai? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então você vê uma história muito simples, assim, era um momento que a tartaruga estava na fase dela que ela realmente não tinha dinheiro e ela queria entender como que o amigo dela, o rato lá, sempre tinha dinheiro para sair, sempre tinha dinheiro para passear, se divertir. E aí ele associava que tudo aquilo que o amigo dele tinha era por causa do que ele tinha um trabalho. E aí o cara vai explicar que não é só questão do trabalho, é questão de saber o que é um ativo, o que é um passivo. E aí tem toda a jornada do dinheiro dentro dessa história super simples que eu vou falar, cara, eu adorei, eu adoro contar essa história, eu me divirto, e pra mim é um aprendizado, sacou? Não é só ele ver tudo da forma caricata, né? Mas ele entendeu que, tipo assim, não ter dinheiro é triste, sacou? Ele falou, coitada, tartaruga, ele não tem dinheiro. Então ele já associou que não ter dinheiro traz algumas dificuldades. De um certo modo, ele associou falta de dinheiro com tristeza, né? Eu achei isso muito bacana, porque em nenhum momento eu falei isso, que falta de dinheiro deixa a pessoa triste, mas ele viu que a tartaruga queria ir no brinquedo e não podia ir no brinquedo porque não tinha dinheiro. E ele foca nisso. Olha que louco, aí já é uma inversão, né, daquela crença que a gente ouviu a vida toda, né? Dinheiro não traz felicidade. Olha a inversão. Não ter dinheiro é triste. De um certo modo, e pra mim é verdade, cara. Sim, pra Tudo todo bem. mundo, né? A gente vive no mundo capitalista aqui, né? Tudo Não, a e não, gente troca dinheiro. não tem como você ficar tranquilo que nem no exemplo da mãe do França. Deixa de pagar uma conta pra ver se você fica feliz. Ou você vai ficar muito puto porque esqueceu de pagar a conta e vai pagar juros. Ou você vai ficar muito triste porque você tinha que pagar aquela conta e não vai ter dinheiro pra pagar isso. Te bate uma tristeza. Ninguém fica feliz de não pagar a conta, né, cara? Gera consequência, né? Luz, corta a luz, né? Se for água, corta a água, cara. Como é que você vive, né, meu? Entendeu? Sim, então eu achei até meio zoado esse negócio de dinheiro não traz felicidade. Pô, mas também não deixa ninguém triste, né, cara? Se você tiver suas contas pagas, tudo em dia, ninguém, né? Claro que você vai, não é só o dinheiro que vai trazer alegria, mas eu tenho certeza que quando as suas contas estão em dia, tá tudo bonitinho, para você ficar alegre fica muito mais fácil do que você com todas essas dores de cabeça, né? E eu, putz, e aí na hora que você falar isso, realmente faz todo sentido. Eu não tinha pensado nessa frase, Jota, mas realmente não faz muito sentido essa questão dessa analogia de dinheiro não traz felicidade, mas contas sem pagar também não traz felicidade. É. E eu acho legal que foi de uma forma natural que ele tá olhando essa situação da tartaruga. Assim, é uma das coisas só que eu penso com relação a essa crença de que dinheiro não traz felicidade, é que parece que a pessoa entende que é só o dinheiro que vai trazer. Mas se você for um pouquinho a fundo, você vai ver que a gente, assim, né, a maioria das pessoas não tá falando isso, não é só o dinheiro que vai trazer, mas que ele é uma ferramenta que ajuda, porque ele é um dos principais meios que a gente troca produtos e serviços aqui. Então não tem jeito, a gente tem que usar isso. E foi o que o Colgate falou aí, né? Você fica muito mais feliz com as suas contas em dia. Certo? Então eu acho muito legal porque, por exemplo, o Natsu, ele não tá na cabeça dele assim, é só dinheiro que traz felicidade, né? Ele entende que a falta de dinheiro pode ser uma coisa que não é muito legal, mas eu tenho certeza que ele é incrivelmente feliz brincando com os brinquedos dele e vendo algum videozinho, e ele não fica pensando que ali só no dinheiro, sabe? Então eu acho muito interessante porque ele tá sentindo isso de uma maneira natural, e é isso na real que eu tava pensando aqui. Olha, França, se dinheiro não traz felicidade, eu não sei, mas que um sorvete resolve minha vida e não quer fazer as coisas, resolve. Envolve dinheiro, sacou? Então, tipo assim, que nem hoje eu falei, filha, a gente precisa ir embora. Não quero ir embora, que não sei o que não sei o que. Filho, vamos embora pra chupar sorvete. Sorvete? Ah, vamos sim.
Entendeu? Então, tipo assim, e tá envolvido dinheiro. E ele já entende que para comprar aquele sorvete precisa de dinheiro. Entendeu? Então, isso é bem interessante na criação Não, que eu e é tô tendo uma com ele. felicidade em cascata, né? Porque você vê seu filho feliz porque você pôde comprar aquele sorvete, você também se sente feliz, né? Você pode proporcionar isso pra ele, né? Sim, Então, é uma experiência em conjunto, né? Aí eu fico feliz, minha esposa fica feliz, a gente se sente bem. Não tem como, por ver é a bem felicidade dele. cascata. É, isso mesmo. Cara, eu não abro mão de ter meu filho inserido na minha rotina. Eu acho que e aí vem tudo aquilo lá, o exemplo, né? A questão da observação. Então, que nem outro dia eu tava aqui no mercado, aí ele viu o mercado caindo, ele falou: Ai, papai, você tem que ajudar o mercado. E eu nem abri minha boca. Eu falei: Como assim? O que que aconteceu? O mercado tá caindo, papai. Faz subir, faz subir. Eu falei: Ah, quem dera. Entendeu? Eu posso ajudar, filho. Eu vou esperar reverter e a gente, né? Mas ele vê eu aqui trabalhando, ele vê as telas e ele já entende. E aí, às vezes, eu falo assim: Filho, tô trabalhando. Aí eu viro o celular assim para ele, que às vezes eu tô acompanhando as cotações. Aí ele pega e fala assim: Tá no mercado? Aí eu falo: Tô no mercado. Então ele já entende que tem a ver com essa rotina de olhar o mercado. E aí eu explico para ele que o mercado tem a ver com ganhar dinheiro também, né? E eu sou muito visual, né? Então às vezes só a planilha no Excel para mim não basta, porque eu não fico abrindo planilha no Excel todo dia. Mas em compensação, aqui no escritório eu tenho as cotações das ações assim que eu estou posicionado, qual é o valor de entrada, algumas empresas que eu tenho interesse de já de estar acompanhando e só esperar um momento exato. E assim, quando ele entra nesse ambiente, mesmo que ele não entenda o que está escrito na parede, ele vê cifrões, ele vê valores, ele vê porcentagem. Então, nesse momento, não faz sentido, mas ele já entende que lá na frente isso vai fazer parte da rotina dele de algum modo. Porque, de um certo modo, não importe qual a profissão que ele vai seguir, mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai ter que ser investidor. É uma coisa que, assim, obrigatoriamente todo mundo deveria ser. Né? Então tem que ter o conhecimento da questão financeira, a educação financeira, vamos dizer assim, de base, né? De entender o valor real do dinheiro, de saber gerenciar o seu patrimônio. E aí depois eu acho que todos também têm que ser investidor. E ele, dentro desse ambiente, sem eu forçar, de um certo modo, isso daí vai despertando a curiosidade dele. Tipo, putz, o que o meu pai faz? O que isso traz de vantagem? O que isso me trouxe de vantagem? E aí, eu acho que um outro momento é começar a fazer algumas brincadeiras, trazer algumas brincadeiras voltadas, assim, para educação financeira inseridos para criança, né? Então, tipo assim, que nem aqui no Japão, tem uns cofres que é tipo um caixa eletrônico, sabe? Então, tipo assim, ele tem um cartãozinho, põe lá, e aí sai a quantidade de moeda que ele quer. É igualzinho um caixa eletrônico. E isso começa a entrar na realidade o que é a nossa vida mesmo, né? Que o dinheiro não sai do nada. Ele vai entender que para tirar o dinheiro daquele cofre, que é o caixa eletrônico, ele tem que pôr dinheiro. E aí, lá na frente, quando ele estiver entendendo mais dinheiro, eu posso brincar do quê? De rentabilidade. Quanto de dinheiro tem no seu cofre? Tem tanto. Então, ó, rendeu tanto esse mês. O papai vai colocar mais tantas moedas porque você soube economizar. Então, você ganha mais tanto. Entendeu? E isso tem, assim, é uma dinâmica que eu tô usando, o que eu tenho disponível ao meu alcance, mas eu já vejo em alguns jogos eletrônicos onde o cara tem que esperar economizar um patrimônio ali, né, para conseguir conquistar outras trocar por coisas. uma coisinha. Isso, bem legal, né, cara? Muito bacana. Assim, a criança hoje que está muito inserida nos jogos eletrônicos, conseguir trazer isso para a realidade, eu acho que se torna um pouco até mais fácil, porque antigamente eu não tinha. O único jogo que eu tinha acesso a dinheiro era o Banco Imobiliário. E aí é uma. Fala aí, França. Não, me veio uma coisa aqui na cabeça. Isso eu tenho refletido sobre quando eu tiver um filho.
que é a seguinte situação. Aí eu queria saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham de você começar, por exemplo, trocar um serviço por dinheiro? Exemplo simples assim, imagina que vai chegar um momento, seu filho vai começar a entender um pouco mais e que, sei lá, ele quer comprar uma coisa. Aí você ia falar, olha, se você varrer a casa, você vai ganhar X. Se você tirar o pó dos móveis, você vai ganhar Y. Vocês acham que isso é uma estratégia válida ou eu posso estar passando uma mensagem errada para o meu filho sobre fazer tarefas, por exemplo, caseiras? Eu preciso ter uma recompensa financeira. Vocês já pararam para pensar nisso? Já, cara, já. E de início eu achava que isso ia ser válido, né? De início eu tinha essa visão, irei pagar por algumas tarefas domésticas para ele, né? Só que depois eu vi que não, cara, tarefa doméstica não tem que ser compensada. Tarefa doméstica é uma obrigação da família, sacou? Porque, tipo É assim, isso mesmo. minha Faz esposa não parte. paga para eu fazer a janta e eu não pago ela É, para lavar a louça. isso mesmo, cara. Dentro de casa, também. Eu cheguei um tempo que eu pagava, mas até eu entender isso, que a casa, todo mundo tem que colaborar, né? Então, a ideia é válida, Francis. Se você quiser, sei lá, entendeu? Tipo, vai buscar um jornal, uma coisa, né? Que não seja dentro da sua rotina da casa, uma coisa extra. Por exemplo, eu lembro muito bem que eu ganhava dinheiro para lavar o carro do meu pai, cara. Uhum. Pode É? ser. Às vezes meu pai sempre foi comerciante, então às vezes no final de semana eu ia lá ajudar ele na loja dele, entendeu? Ganhava um troco lá, seja para varrer mesmo, a calçada, entendeu? Mas dentro do trabalho do meu pai, não dentro da casa do meu pai, né? Que é válido sim, mas você tem que determinar onde você vai fazer isso, né? Não, claro, assim, a ideia por trás, na real, seria ele entender que ele precisa de um esforço para ganhar alguma coisa e ele saber gerenciar. Ou não saber, mas aí ir começando a se habituar a que ele tem uma quantia limitada e ele vai ter que priorizar. Se ele quiser alguma coisa que não esteja dentro da realidade financeira dele, né? Eu já vi, assim, casos de pessoas que dão mesada, assim, sem, por nada, só porque sim, e fazem isso em cima. Só que não foi o meu caso, eu ganhei por um tempo mesada, mas eu acredito que também, dependendo, você pode estar mostrando que você vai ganhar, sei lá, a criança, né, o filho vai ganhar uma quantia ali e ele não tem que fazer nada por aquilo. Então eu fico ainda nesse conflito, né, algo que eu penso muito, mas eu ainda não tenho um caminho definido na minha cabeça. Ó, na minha visão, que nem a gente estava falando, ele aprende muito pelo exemplo, né? Então, pelo exemplo, ele entende que eu e a mãe dele organiza a casa porque tem que se manter organizado e ele tem que ajudar e ele ajuda lá, pega as roupas, tal, faz a parte dele, cuida dos brinquedos dele. Isso daí aí é a obrigação dele, tá? E aí quem tá no Brasil vai falar, né, ele é muito ruim, mas cara, pode ficar tranquilo que aqui no Japão, nas escolas, eles fazem a limpeza. Aqui no Japão, a refeição, eles ajudam a tirar a louça, né? Vamos dizer assim, os pratinhos, tudo mais. Após as brincadeiras, eles vão, lavam a mão. Existe uma organização que, pelo menos na minha infância, não acontecia dentro da escola, tá? Eram os professores que se viravam tudo e a gente só desfrutava das coisas. Aqui não, cara, a criança participa de muitas coisas, ajuda a organizar os brinquedos, elas fazem a bagunça e elas mesmas guardam. Então, assim, dentro de casa, os brinquedos dele, responsabilidade dele, e assim, por incrível que pareça, eu tive uma sorte tremenda que a minha cachorra, se ele deixa os brinquedos largados, a cachorra come. E então eu não preciso nem colocar uma pressão de medo nele, tipo assim, filho, se você não guardar, o pai vai jogar no lixo. Ou então, não, filho, se você não guardar, a Lola vai comer. E é verdade, não é pressão psicológica, não, é verdade. Entendeu? Não, beleza, mas em vez de ser. Você nunca falou isso, né? De jogar no lixo? Não, às vezes já, eu tô limpando e falo, filho, você pegar no lixo. Não, então, eu também falava, viu, Cogate? Mas aí hoje eu mudei depois, cara. Porque assim,
você acaba passando uma ideia, é bem louco, né? Essas coisas que essa educação moderna traz pra gente, né? Que um dia meu filho Otávio falou, pai, em vez de jogar no lixo, tem tanta criança querendo brinquedo. Sacou? Muito Então, bom. cara, aí você já vê, né, meu, que, meu, tem razão, né, cara? A gente fala muito de desperdício, né, cara? Então, eu acho que a gente tem que se mudar algumas palavras aí pra gente passar Mas sem nesse essa. caso, então, mas nesse caso, pra mim, não tem outro contexto, porque, tipo assim, se o aspirador pegar realmente, vai pro lixo. Então, tipo assim, não é que eu vou pegar o negócio e jogar no lixo, mas, tipo, ó, o aspirador vai pegar e eu não, já tá aqui no chão, filho. E ele, assim, ele entende, porque aqui em casa, pra facilitar o nosso tempo também, não é só eu que passo o aspirador, tem um robozinho que também faz a limpeza, né? E ele já tá ligado que o robô, na hora que liga, o robô não pergunta pra ninguém. Eu ainda falo, Natsu, pega, senão o pai vai pegar aqui, vai pegar o aspirador, vai pro lixo. O robô não pergunta, o que tá no chão, o robô suga, mano. É, Entendeu? igual no mercado, né, mano? O bolso suga também, mano. Então, aí ele já entende que os brinquedos dele não pode ficar dando sopa. É, Então, ele, assim, questão de organização, ele é bem organizado, ponto. E aí, o que eu acho interessante? Lá na frente, talvez dar uma semanada, mas envolvendo o quê? As obrigações dele, né? A questão da creche, que ele é obrigado a ir, de um certo modo, ir todo dia. E aí, ter alguma relação com as notas dele, entendeu? Então, tipo assim, se você se desempenha bem, é a mesma coisa. Todo dia eu sou obrigado a sair de casa para ir trabalhar. Todo dia, você também, de um certo modo, é obrigado a ir para a escola e desempenhar o seu melhor. E eu também, quando eu vou para o meu trabalho, eu tenho que desempenhar o meu melhor. E aí, no final do mês, eu sou compensado por isso. E você, pelo seu desempenho na escola, você também vai ser compensado por isso. Então, na minha ideia, quando ele chegar nessa fase, é ele ter uma semanada, tudo baseado no desempenho dele escolar. Então, quanto mais ele se dedicar, melhor vai ser assim a semanada dele. Quanto menos ele se dedicar, menos, vamos dizer assim, privilégios ele tem. É a mesma coisa, se uma hora eu começar a me desempenhar tão mal no trabalho ali, né? Eu vou ser mandado embora. No caso dele, ele vai repetir de ano, né? Disso que vocês estão falando, que tá me vindo assim na mente, é algo até um pouco mais simples mesmo, que vocês já falaram aqui, que é trazer para a realidade de vocês, trazer para a rotina, né? O exemplo e chamar ele para sentar do seu lado, talvez em algum momento, né, mais para frente, e olhar como é que você faz. Não precisa ser necessariamente os números ali exatos, mas tipo explicar, né, quando ele começar a entender de contas, o quanto você ganha, quanto você gasta com X, Y, Z, o que você precisa fazer, se você não trabalhar, o que acontece, e essas coisas. Então, ele não vai estar diretamente recebendo dinheiro e administrando o dinheiro dele, mas ele vai estar vendo o que você está fazendo, o que você precisa fazer para manter as coisas dentro de casa bem. E o Otto falou isso mais no começo. Se eu não me engano, tem até no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito disso, dessa questão de mentalidade, que é trazer a ideia de como comprar isso. Né? E eu lembro, eu acho que é isso mesmo. todos nós aqui em algum momento, eu acho que, né, pela nossa geração, podemos ter ouvido aquela coisa de, pô, compra isso, não tem dinheiro para comprar. Então, quando você troca essa afirmação, que é uma afirmação que limita, é uma afirmação que traz frustração, até uma tristeza, para a pergunta, né, no caso, como que eu posso comprar isso? Você muda tudo. E quando você pergunta, não está querendo dizer que você vai fazer. Só está querendo dizer que você vai mudar ali as suas conexões neurais para buscar uma solução, em vez de focar na situação. É isso. Você foca Né? é isso mesmo, cara. Você foca numa solução, né? E às vezes a solução é bem melhor do que você vai ganhar mais dinheiro do que você simplesmente falar assim não, né? E ponto Sim. final e acabasse. Mas uma coisa, só puxando o gancho aí do Colgate da semanada, eu tenho com meus filhos a mesada assim, né? Hoje. E só que eu não dou dinheiro na mão deles. Eu mostro pra eles que eu tô investindo no tesouro, entendeu? Então
tô fazendo já dou a mesada para eles, mas com foco no longo prazo, mostrando para eles que quando eles tiverem 18 anos, 20 anos, eles vão ter já um valor, que aí eles vão poder fazer o que quiser com esse dinheiro, né? Então... Eu entendi. Então aqui você está usando uma abordagem, você está investindo pelos seus filhos, ao mesmo tempo você está mostrando qual o benefício que tem de começar agora, na idade que eles têm, certo? Certo. Tô mostrando para eles que, bom, começar cedo é bom, né? Se eu queria eu ter começado na idade deles, né? Tô mostrando que existe uma rentabilidade para eles. Na verdade, eu não faço sozinho. Sempre que eu vou investir a mesada deles, eu chamo eles para olhar, né? Olhar onde que como é que faz, quanto que tem hoje. Às vezes o mais novo, o Otávio, ele fala: pai, final do ano, Natal, vamos pegar o dinheiro para comprar tal brinquedo, entendeu? Aí eu já trabalho no longo prazo com ele, né? Acho que a Isabela teve uma época que ela queria resgatar o dinheiro e eu falei para ela, você não quer um iPhone? iPhone custa tanto, né? E vamos esperar juntar esse dinheiro para você comprar. E aí o que é mais louco que hoje que tem o dinheiro para ela comprar, ela não quer mais, porque ela já tá pensando em outra coisa, né, cara? Entendeu? Então aquela vontade do consumo lá atrás já mudou para ela, né? Ela já entendeu que esses juros, né, lá na frente, quando ela tiver uma idade, uns 18 anos, ela vai poder pagar uma viagem para ela e fazer o que ela quiser, né? Então, essa é a educação que eu tento dar para eles na parte do dinheiro hoje. Cara, achei isso bem legal. E vem até coisas extras, né? Tipo, de alguma maneira, pelo menos do jeito que você está descrevendo, ela entende, ou ela pode ser que entenda isso, absorva, que nem sempre o que ela quer agora, ela precisa, né? Necessariamente. Tem tipo um acrônimozinho para quando você vai comprar alguma coisa, que é o que prêmio pode. Quero. Posso. Quer dizer, quero, preciso. Mereço. Pode, né? Posso, devo. Então você vai se questionando ali, né? Se é alguma coisa fundamental, se você tem condições. Então, por mais que ela ainda seja uma criança, ela pode ter observado, pô, agora que eu já tenho isso, se eu continuar acumulando eu vou ter mais e posso comprar outra coisa, que, né, talvez o iPhone naquele momento era o que ela queria, mas depois ela viu que também nem queria tanto assim. Então, que é legal porque assim, porque ela já tinha né, ela só queria o lançamento, entendeu? Então, ela entendeu que o que ela tem hoje funciona. Faz tudo o que ela precisa, né? Ela não precisa ter um lançamento, entendeu? Cara, Ota, achei bem interessante essa dinâmica aí, mas de um certo modo, eu vejo ainda que é você que está no controle desse dinheiro. E aí, jogando porque eu ainda não tenho filho nessa idade, mas se você jogar essa responsabilidade do dinheiro para eles hoje, porque esse dinheiro, ele não tá palpável para eles, é um dinheiro que eles não têm acesso, mas vai chegar um momento na vida deles que eles vão ter acesso a esse dinheiro. Aí a questão que eu vou jogar para você, olha que legal, é assim, se os seus filhos tivessem acesso a esse dinheiro, você acha que eles teriam esse autocontrole? Porque até então é você que tem todo o acesso a esse dinheiro, né? Simplesmente você pergunta, quer deixar, não quer deixar, quer sacar, não quer sacar, mas aí você ainda faz a cabeça deles para que, de um certo modo, eles deixem o dinheiro ali para render. E aí eu te falo, se eles tivessem total controle desse dinheiro, como que você acha que seria a visão deles, né? Será que esse dinheiro estaria aí até hoje? Então, olha só que aí eu costumo falar muito, né, que é engraçado, cara, porque aqui em casa nós somos em três irmãos. Mesma educação, mesmo pai, mesma mãe e personalidades e temperamentos totalmente diferentes, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que o Otávio já teria gastado tudo. A Isabela não, né? Então é difícil a gente achar que o Kogat ainda só tem um, né? Daqui a pouco vai chegar um monte. Eu não sei não. Do jeito que... O França eu sei que já quer um time de futebol, então
Complicado, né, meu? Eu acho que a gente dá educação, sim, mas como é que eles vão se portar, eu acho que já vi que cada um vai ter uma linha diferente, mesmo tendo a mesma educação financeira, entendeu? Sabe uma Agora, coisa muito interessante assim? Porque me veio isso na cabeça. Porque eu tava ouvindo um conteúdo há um tempo atrás, aí falando de um teste que foi feito. Não sei se um dos dois já ouviram, e aí se ouviu, aí já também me ajuda pra não dar bola fora. É referente o do marshmallow, que deixava pra criança lá um marshmallow e falava assim, ó, se você esperar eu voltar, você vai ganhar 2, né? Então, tipo assim, ó, eu vou deixar um marshmallow aqui, eu vou ter que sair da sala, vou ficar um tempinho fora, quando eu voltar, você ganha mais um. E aí era a questão da criança entender, ter essa questão do autocontrole. trocar o prazer isso, imediato, né? Isso. Pelo futuro. Que aí você vai ganhar Então, em dobro. isso é que é o legal. A gente tá falando de um marshmallow, que é uma coisa assim, é a vontade de comer. Agora, quando a gente fala de dinheiro, cara, é uma coisa que ele envolve tanto a vontade de comer, como prazeres, só a satisfação de você comprar aquilo que você queria, às vezes você nem vai usar mais, mas só o fato de você ter comprado, ele te gera um prazer, ou algo compulsivo mesmo, né? De você não conseguir ter essa resiliência, essa paciência toda. E aí, nesse teste, as crianças que conseguiram aguardar para ter ter o resultado depois, né, deixar o prazer de lado para ter um prazer futuro, vamos dizer assim, pô, vai ganhar 2. Depois desse teste e feito o acompanhamento dessas crianças, eram crianças que tinham mais sucesso, entendeu? E aí, quando eu falei porque nem tudo na vida é imediato, né? E quando a gente fala de dinheiro, principalmente dinheiro e investimento, ele não é imediato. E aí, quando eu joguei essa questão de você ficar no controle, você não acha que você perde um pouco da questão de tentar fazer ajustes nos seus filhos, na questão de, tipo assim, tá, você tem que ter mais controle, você tinha tanto, você já... Porque quando você pega e o controle fica para você, como que eu posso dizer assim? Você induz que ele economize, mas o controle não tá na mão dele. Você não acha que isso, lá na frente, na hora que ele tiver acesso a todo esse controle, pode prejudicar? Não, olha só que legal, cara. Como eu já identifiquei isso muito pela fala, né? Que você falou, o Otávio, todo mês ele quer resgatar. Uhum. Então, na verdade, aí eu trabalho ele, né? Mostro pra ele que se esperar mais um pouquinho, né? Ele vai conseguir ter mais dinheiro e tal. Que não é palpável, concordo com você. E aí, onde que eu trago isso, já que eu já identifiquei isso? Otávio, no presente, no palpável. Por exemplo, ele sai comigo hoje. Ele quer comprar um pacote de figurinha. O que eu faço pra ele? Eu falo, Otávio, se você esperar até amanhã, que nós vamos sair de novo, eu te dou 2 pacotes de figurinha. Entendeu? Entendi. É o exemplo do marshmallow em tempo real. Então, por isso que eu achei legal. Porque assim, é isso mesmo, né? Então eu tô treinando ele a mostrar que se ele tiver paciência de esperar, ele consegue multiplicar, né? No físico mesmo, entendeu? Ele ainda, assim, a Isabela, ela já entendeu isso, por isso que ela nem fica muito no pé, assim, de querer usar o dinheiro hoje, né? Ela já tá pensando lá na frente, na verdade ela já tá pensando na viagem que ela vai fazer. Bacana. Entendeu? Pra onde ela quer viajar, tal, né? Até o que é legal que puxa pra mim isso nela, são 2 exemplos diferentes. É que como ela quer viajar pro exterior, eu já consigo trazer pra ela, então vamos precisar aprender o inglês, entendeu? Uhum. Precisa aprender, você vai viajar sozinha, então você precisa aprender a se virar sozinha, né? Eu trago algumas responsabilidades pra ela já se preparar pra essa viagem, entendeu?
Então, Legal, você já vai trazendo os gatilhos para que ela tenha outros incentivos também, né? Porque não adianta ela, acordar com 18 anos e falar, e agora, cara? Não tenho mala, não tenho passaporte, não sei inglês, não sei, entendeu? Não tenho um mapa pra onde que eu vou, porque, né, não pode ser mochileiro, meter as malas nas costas e seja o que Deus quiser, né? Até pode ser, né? Dependendo do perfil da pessoa, né? Mas mesmo assim tem que saber se virar, né, cara? Tem que entender. Também não se enfia em qualquer lugar. Tem que saber se virar. Não tem você que fez, né, aquela volta de bike, cara, se você fez uma preparação, uma programação, quanto tempo você tinha que pedalar por dia, né? Então acho que isso é o mínimo que tem que ter. Você tem que você tem que ter noção de aonde você tá até onde você quer chegar. E o caminho que você vai percorrer, né, cara? Questão de, tipo, é viável aquele caminho, não é viável, por aqui é mais seguro, mas é mais longo, o que vale a pena, sabe? Então tem, tipo, quais são as possibilidades que eu tenho? Tem que ter um cronograma. Então, pelo menos assim, você tem que ter uma noção do que você vai passar pela frente para você decidir, né? Para você saber, assim, essa escolha eu acho melhor e vou ter que ir por ela, né? Então isso é muito legal. Bacana. E você, França, o que você achou aí? Cara, eu tô mais refletindo do que qualquer outra coisa. Porque são algumas opções, né? Como você comentou aí, tipo, tem a questão de você deixar na mão da pessoa a decisão, você tomar a decisão por ela, você mostrar o caminho e você dar as ideias. Então, eu acho que nessa fase eu tento absorver muito e ir aprendendo muito com exemplo, assim, tanto do que eu vivi, do que eu acho que pode ter sido melhorado, né, na minha criação, quanto do que eu vejo dos outros. Então acho que é mais eu tô assimilando todos esses conceitos aí na criação, porque uma coisa é eu falar aqui, vou fazer assim, assim, assim. Quando chega lá na hora, né, talvez vocês possam falar melhor sobre isso, mas o teu filho olha pra você com aquela carinha e pede uma coisa, e você vai falar não, você vai explicar, é outra situação. É complicado, que nem quando eu vejo que ele tá querendo, toda vez que sai, ele tá querendo alguma coisa, eu pego e começo a cortar um pouco para ele entender que não é assim, tudo vem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Aí eu já vou e corto. De repente, eu vou e dou uma oportunidade dele escolher então aquele monte de brinquedo, um monte de doce e tal, você tem que escolher um desses. Aí ele me mostra, tal, e aí se tá dentro do que tá proposto, eu gastar também, porque não vou gastar um absurdo. Mas normalmente eu vou ali no que tá dentro. Aí mesmo assim tem bastante opções, aí ele olha aí eu falo, é esse que você quer mesmo? Aí ele olha, posso trocar? Então tá, então troca. Aí ele vai, guarda no lugar que ele pegou, vai, pega outro. Então assim, não é algo exato, né? Então às vezes é um pouco mais flexível, às vezes é um pouco mais rígido, vai muito do momento, né? Todo dia comprando coisa, não pode ir no mercado que vai querer comprar. Não, calma aí, segura as pontas que não é assim, então vamos te explicar, vamos conversar. Porque acho que, cara, essa nova geração não tem muito a ver com se você for ver. Na minha época, meu pai e minha mãe ia fazer compra, pelo menos aí no Brasil, a compra a gente fazia mensal. Então a gente só tinha essa opção de sair para fazer compra e tinha às vezes essas escolhas de, pai, pode comprar esse? Era uma vez por mês. Então eu fazia esse exercício apenas uma vez por mês. E eu passava muito pelo que vocês falaram. Esse não, porque hoje o pai e a mãe não têm dinheiro. E aí, cara, eu nunca tinha parado para analisar, e a gente conversando isso agora, para mim, quando vinha o pai e a mãe não têm dinheiro, tipo assim, não vinha uma outra opção de como eu conseguir dinheiro, porque para mim o único modo de conseguir comprar aquilo, na minha cabeça, era através do meu pai e da minha mãe. Era a única visão que eu tinha eu só posso alcançar esse brinquedo que eu quero através do meu pai e minha mãe. E detalhe, eu não recebia mesada.
Eu não recebia dinheiro, então eu não tinha muita alternativa de conseguir aquilo, senão pelo meu pai e minha mãe. E detalhe, eles tinham que ter dinheiro que vinha do trabalho deles, só disso. Então eu só recebia um sim, não, tem e não tem. E então não existia esse exercício que vocês falaram de tipo, o que fazer para conseguir esse dinheiro, para conseguir esse brinquedo. Putz, cara, que negócio fantástico. Porque aí depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu não tinha essa noção de guardá-lo. Eu queria adquirir tudo aquilo que eu não pude adquirir, entendeu? Então eu comecei a entregar folheto, e aí eu queria ter o que eu não podia ter, o que era negado para mim. Eu falei, pô, agora que eu tenho um poder de comprar o que eu quero ter aquilo. Porque até então eu não tinha esse poder, né? Tipo assim, minha mãe me dava uma mesada e eu, pô, vou lá e compro um negocinho, pô, vou lá e vejo uma coisa. Não, simplesmente eu tinha que depender deles. E aí quando me surge o momento de ganhar o meu, eu também não eu tenho problema para guardar, cara, porque eu tinha desespero para conseguir o que eu queria. Porque eu me sentia de um certo modo como era negado, onde eu só podia ter aquilo se alguém falasse sim ou não. E quando eu tinha o dinheiro, eu podia comprar aquilo que eu queria, que era o quê? Revista, cara. Eu tinha, sabe, o poder de ter aquilo. E eu tenho, é palpável, está na minha mão, entendeu? E aí só depois de um tempo que eu comecei a entender realmente o valor do dinheiro, o quanto de guardar, né, o prazer, as recompensas que se tinha. Mas se fosse feito alguns exercícios antes, eu teria dado um pouco mais de valor e não gastaria simplesmente com uma revista. Puxando esse gancho aí da revista, né? E a gente falou muito aqui do Pai Rico, Pai Pobre. Tem um episódio do o menino lá mesmo, né? Que o Saki, ele trabalhava para comprar revista, né? E até que ele sacou que o primeiro negócio dele tinha que ser abrir um aluguel de gibi, né? De revistas. Porque ele podia ler a revista e ainda ganhar um dinheiro em cima, né, mano? Sim, porque ele viu um negócio ele via que tipo assim, que eu acho que, não sei se volta para editor ou jogava fora. E resumindo, ia ser descartado aquilo lá porque ia vir a edição nova. E aí ele começou a conversar com o dono da banca para saber o que ia ser feito. Ia descartar. Ele falou, você não dá para mim? Aí o dono da banca falou, não, eu te dou, mas você não pode vender. E qual foi a sacada? Não posso vender? Tudo bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar um espaço com todas essas revistas, vou cobrar um ingresso para a molecada entrar, todo mundo entra, lê o que quiser e pronto, não tô vendendo. E ele seguiu a regra, né? Bem legal, né? E é a visão do empreendedor, cara. E me faltou muito isso no começo, né? Porque até então eu não fiz isso, mas então, até ele chegar nesse resultado isso que é legal. Até ele chegar nesse momento de visão de negócio, foi feito diversos exercícios até ele conseguir ter vamos dizer assim, esse mindset, né? Essa mentalidade de tipo, putz, dá para fazer dinheiro desse modo, né? Porque até então, o máximo que a gente tem na minha infância eu tenho isso, quer comprar? Acabou. Acabou aquele produto da minha mão, não consigo mais vender nada. É a venda recorrente que todo mundo fala hoje, né, meu? Então, naquela época, se eu tivesse um taso muito valioso, eu só tava de preço. Por isso que eu acho que o França, cara, ele tem anos luz na nossa frente, né, cara? Porque ele é bem mais novo, ainda não tem filho, e só que ele tá adquirindo todo esse conhecimento, cara, que se eu tivesse a idade dele, tivesse adquirindo isso lá atrás, hoje eu estaria em outro patamar, com certeza, né? Então, eu acho que o França vai usar muita coisa aí do que a gente tá conversando hoje. Com certeza. Mas até lá já vai mudar muita coisa também, né, França? Isso, a gente é camaleão, né? Vai se adaptando ao nosso ambiente, nossa realidade. A gente já tá indo pros finalmente aqui do episódio. E o que o Otto falou, assim, eu penso muito nisso e eu tenho um sentimento de gratidão enorme por eu estar tendo essa oportunidade de ter esse acesso a esse tipo de conhecimento, de informação.
Porque é interessante que às vezes a gente, assim, A gente, eu ainda não, tá? Mas que eu vejo, os pais pagam várias coisas pro filho, cursos, né, e esporte e tudo mais, mas quando que os pais pensam assim, linearmente ou diretamente, que vai pagar um curso para si mesmo, para melhorar como pessoa, para ele ser o melhor pai, consequentemente. Então é isso que eu penso muito hoje. Como eu posso melhorar como pessoa? O que que eu posso incrementar em mim mesmo, que vai ser um reflexo direto no meu filho? Porque cada vez que passa, da minha experiência, eu vejo que mais importante do que você fala é o que você faz. É naquele livro, Nos Segredos da Mente Milionária, fala muito sobre isso. Muito sobre o que a gente ouviu nossos pais falarem, o que a gente viu nossos pais fazerem e nas experiências que a gente viveu. Então eu acho que assim, hoje nesse nosso bate-papo a gente falou um pouco dessas questões, né? Principalmente aí do poder das perguntas, de como você muda o foco de uma mentalidade que está te limitando, né? Então casou muito com o que o Ota disse, que ele passa para os filhos dele. Como que a gente pode comprar isso em vez de falar que não tem? E com a tua experiência, Kogat, que você falou que quando seus pais falavam que não podia, você não via outra opção, né? Porque na sua cabeça só tinha aquela maneira de conseguir o que você queria. Então, acho que o que mais me trouxe aqui é o poder das perguntas, de mudar o teu questionamento, mudar o seu foco e trazer os seus filhos para sua realidade, para mostrar o que você faz, como você faz. Porque você imagina, né, uma criança que cresce no ambiente, eu tive um pouco disso, talvez muitas pessoas por aí também tiveram, de você é novo e você vê seus pais, caramba, eu tô sem dinheiro, caramba, não dá para comprar isso, o boleto venceu, a fatura do cartão venceu. Então, imagina, né, se você consegue passar uma outra visão. A criança está crescendo vendo aquilo ali mês a mês, às vezes até dia a dia. Então, muitas vezes ela acaba refletindo isso na vida adulta dela. De novo, né? Primeiro é a gente se entende, a gente melhora, aí a gente passa isso para os filhos e vai dando a continuidade. Então eu acho que a gente conseguiu abordar um pouco de todas essas ideias aí hoje. E fiquei muito feliz de ouvir a opinião de vocês, de ouvir a experiência de vocês, que eu acho que é mais importante ainda, e saber que cada dia que passa tem uma oportunidade de melhorar e de estar aplicando isso no meu futuro filho ou filha. Que bacana, cara, viu? Não falei que hoje ia ser um episódio totalmente alto astral? E eu acho que nós tivemos um episódio assim. Realmente tivemos um episódio todo alto astral, pessoal? Olha, acho que como esse, acho que ainda não, até o momento não. Então ele ganha, até o momento esse nós tivemos. Né? Então, putz, super bacana, eu acho que foi bem legal falar um pouco dessa experiência, essa relação que eu tenho com o meu filho, de passar um pouquinho dessa experiência aí pro França, né, e aprender também com o Otto, também, porque é uma outra fase, né, já são crianças um pouco mais velhas, ele passa por uma outra situação onde já consegue falar mais de dinheiro, e os questionamentos que o Otto passou para mim, eu já fico, como que eu posso fazer isso? Será que eu faço? Como que eu posso adaptar? Porque também tem a outra realidade que ia que ser um outro país. Mas muito gostosa essa conversa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Então, se você gostou, não esqueça de seguir a gente no seu agregador. E toda segunda-feira tem um novo episódio. Qualquer dúvida que você tiver ou sugestão, quiser deixar alguma mensagem pra gente, acesse lá a nossa página do Facebook, a gente vai deixar o link aqui. E aí, a gente se vê por aí, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima.